Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais importantes e, com certeza, mais polêmicos do século XX, A Interpretação dos Sonhos, do Sigmund Freud. A gente vai tentar desvendar juntos as ideias que simplesmente mudaram a forma como a gente pensa sobre o que acontece na nossa cabeça quando a gente dorme. A grande questão que intriga todo mundo há séculos é essa. Afinal, o que são os sonhos? Será que são só um monte de imagens bizarras, um ruído aleatório da nossa mente? Ou tem algo a mais ali? Pois é, antes do Freud aparecer, a visão geral era mais ou menos essa aí. Os sonhos eram vistos como uma espécie de fuga, sabe? Um mundo totalmente à parte da realidade, onde a mente podia finalmente se livrar das preocupações do dia a dia. Mas aí, bem na virada do século XX, surge uma ideia que vira essa mesa de cabeça para baixo. E é aqui que a nossa história começa a ficar interessante. Tudo começa com este livro. Publicado lá em 1900, ele trouxe uma teoria que era, completamente nova. Freud não viu os sonhos como uma fuga. Pelo contrário, para ele, os sonhos eram uma porta de entrada para uma parte bem escondida de nós mesmos. E aqui, gente, está o pulo do gato. Para o Freud, sonhos não são aleatórios. Ele defendia que todo e qualquer sonho, não importa o quão estranho ou sem pé nem cabeça pareça, tem um significado. E mais, esse significado está diretamente ligado com os nossos pensamentos, nossos desejos e conflitos da vida real, ou seja, exatamente o oposto do que se pensava antes. Para construir essa teoria toda, o Freud foi investigar as esquisitices dos sonhos. E uma das coisas mais fascinantes é justamente o jeito que a nossa memória funciona enquanto a gente está dormindo. Essa frase é bem forte, né? O Freud percebeu que nos sonhos, a gente consegue acessar informações que, quando estamos acordados, a nossa mente consciente simplesmente não alcança. É um fenômeno que ele deu o nome de hipermnésio. Essa história é um exemplo perfeito disso. Pensa só que loucura. O tal do Delbarth sonhou com o nome de uma planta em latim, um nome que ele não fazia a menor ideia de onde tinha tirado. Anos, muitos anos depois, por puro acaso, ele descobre a origem daquela memória. O sonho tinha pescado uma informação que estava completamente enterrada na mente dele. Então, para a gente dar um nome aos bois, hipermnésia é essa supermemória que aparece nos sonhos. É a capacidade de trazer de volta detalhes, nomes, eventos que a gente jurava que tinha esquecido para sempre. O que sugere que talvez nada do que a gente vive se perca de verdade, né? Fica tudo guardado em algum lugar. E o que é ainda mais bizarro é o tipo de material que os sonhos escolhem para trabalhar. Não são as nossas grandes preocupações, não. Muitas vezes são os detalhes mais banais, tipo uma verruga no rosto de um desconhecido, um comentário que a gente ouviu de raspão, coisas que a mente acordada joga fora como se fosse lixo, o sonho vai lá, resgata e usa. Ok, mas se os sonhos usam essas memórias esquecidas e esses detalhes triviais, de onde mais eles tiram o seu material? Bom, a ciência daquela época já tinha classificado as fontes dos sonhos em 4 grandes categorias. Vamos dar uma olhada rápida nelas. A primeira fonte é a mais óbvia. É qualquer coisa que vem do ambiente e nos afeta enquanto a gente dorme. O barulho do despertador, o frio porque o cobertor caiu, o latido do cachorro do vizinho. E os resultados desses experimentos antigos são sensacionais. Um estímulo simples, tipo uma pena encostando no rosto, era transformado pelo sonho numa história super complexa e dramática, nesse caso, uma cena de tortura. Ou seja, a mente não só registra o estímulo, ela interpreta, ela cria toda uma narrativa em cima daquilo. A segunda fonte já vem de dentro dos nossos próprios sentidos. Sabe aquelas formas e luzes que a gente vê quando aperta os olhos fechados? Então, isso também pode virar matéria-prima para as imagens de um sonho. A terceira fonte são as sensações do nosso corpo. Uma dor de estômago pode gerar um sonho sobre comida. Um problema no coração pode levar a pesadelos sobre morte. É aquela ideia famosa de que sonhos são coisa de quem comeu demais, só que de uma forma um pouco mais ampla. E finalmente, a quarta e, para Freud, a mais importante de todas, a nossa própria vida mental. Os interesses do dia, as preocupações, os desejos, tudo aquilo que está na nossa cabeça quando a gente está acordado serve de combustível para os sonhos. E agora a gente chega no grande salto do Freud. Ele conhecia todas essas fontes, claro, mas para ele elas eram só o começo da história e não o fim. Ele dizia que um sonho não é simplesmente o que a mente faz com um barulho ou com uma dor de estômago. Isso seria simples demais. E aqui está a essência da teoria dele. Para Freud, o sonho usa esses estímulos, usa essas memórias e sensações como matéria-prima para construir algo com um propósito.
Um sonho é uma criação da nossa psique com a intenção e um significado escondido. Então, para resumir, a mudança de paradigma é brutal. A gente sai de uma visão de que os sonhos são um subproduto, quase um lixo do cérebro adormecido, para vê-los como talvez o caminho mais direto para entender as partes mais profundas e escondidas da nossa própria mente. O próprio Freud sabia da importância do que ele tinha nas mãos. Ele considerava a interpretação dos sonhos a obra mais valiosa dele, uma chave que abriu uma porta que ninguém tinha conseguido abrir antes. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, né? A teoria de Freud nos dá uma lente nova para olhar para os nossos sonhos. É um convite para a gente não descartar eles como se fossem só uma bobagem, mas para se perguntar: que mensagem, vinda lá do fundo da mente, pode estar escondida naquelas imagens tão malucas? O que será que os sonhos estão tentando nos dizer?